Capítulo 20. Mais tarde, os Moabitas e os Amonitas, junto com alguns dos Amonins, vieram guerrear contra Josafá. Então informaram a Josafá: Uma grande multidão veio contra o senhor da região do mar, de Edom, e eles já estão em Hazazon-Tamar, isto é, em Gedi. Em vista disso, Josafá ficou com medo e decidiu recorrer a Jeová. Assim, proclamou um jejum para todo o Judá. E o povo de Judá se reuniu para consultar a Jeová. Vieram de todas as cidades de Judá para consultar a Jeová. Josafá ficou então de pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa de Jeová, diante do pátio novo, e disse: Ó Jeová, Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus nos céus, e não dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e ninguém pode se manter firme contra ti. Ó nosso Deus, não expulsaste os habitantes desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste como propriedade permanente a descendência do teu amigo Abraão? Eles se estabeleceram nela, e construíram ali um santuário para o teu nome, dizendo: se vier sobre nós calamidade, espada, julgamento desfavorável, peste ou fome, que fiquemos de pé diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamemos a ti por ajuda na nossa aflição, e que tu ouças e nos salves. Aqui estão os homens de Amon, de Moabe e da região montanhosa de Seir, cujas terras tu não deixaste Israel invadir quando saiu da terra do Egito. Israel se desviou deles e não os destruiu. Agora, eles nos recompensam vindo nos expulsar da tua propriedade, que nos deste como herança. Ó nosso Deus, não executarás o julgamento neles? Pois não podemos fazer nada diante dessa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que devemos fazer, mas os nossos olhos se fixam em ti. Enquanto isso, todos os homens de Judá estavam diante de Jeová, junto com suas esposas e seus filhos, incluindo as crianças. Então, no meio da congregação, o Espírito de Jeová veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Ele disse: Prestem atenção, todo o Judá, habitantes de Jerusalém e rei Josafá. Assim lhes diz Jeová: não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã, desçam contra eles. Eles estarão subindo pelo desfiladeiro de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não terão de lutar nesta batalha. Tomem a sua posição, fiquem parados e vejam a salvação de Jeová a seu favor. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem fiquem apavorados. Amanhã saiam ao encontro deles, e Jeová estará com vocês. Imediatamente Josafá se curvou com o rosto por terra, e todo o Judá e os habitantes de Jerusalém se prostraram diante de Jeová para adorar a Jeová. Então os levitas, que eram descendentes dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar a Jeová, o Deus de Israel, com voz bem alta. Na manhã seguinte, levantaram-se cedo e partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam partindo, Josafá ficou de pé e disse: Ouçam-me, ó Judá e habitantes de Jerusalém. Tenham fé em Jeová, seu Deus, para que possam permanecer firmes. Tenham fé nos seus profetas, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de consultar o povo, ele designou homens para cantarem a Jeová e lhe darem louvor com vestes santas, indo à frente dos homens armados, dizendo: agradeçam a Jeová, pois o seu amor leal dura para sempre. Quando começaram a cantar louvores com alegria, Jeová armou uma emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e da região montanhosa de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles mataram uns aos outros.
os amonitas e os moabitas se voltaram contra os habitantes da região montanhosa de Seir para destruí-los e exterminá-los. E quando acabaram com os habitantes de Seir, destruíram uns aos outros. Quando Judá chegou à torre de vigia do deserto, e eles olharam para a multidão, lá estavam os seus cadáveres caídos no chão. Não havia sobreviventes. Então Josafá e seu povo foram pegar o despojo. Acharam entre eles muitos bens, roupas e objetos preciosos que pegaram dos cadáveres até não poderem carregar mais. Demorou 3 dias para levarem o despojo, pois havia muita coisa. No 4º dia, reuniram-se no vale de Beraca e ali louvaram a Jeová. É por isso que chamaram aquele lugar de Vale de Beraca, como é conhecido até hoje. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém, com Josafá à sua frente, voltaram a Jerusalém com alegria, pois Jeová tinha feito com que eles se alegrassem com a vitória sobre os seus inimigos. Chegaram assim a Jerusalém com instrumentos de cordas, harpas e trombetas, e foram à casa de Jeová. E todos os reinos das terras ficaram com medo de Deus quando souberam que Jeová tinha lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, e seu Deus continuou a dar-lhe descanso de todos os inimigos ao seu redor. E Josafá continuou reinando sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sili. Ele andava no caminho de Asa, seu pai. Não se desviou dele, e fez o que era certo aos olhos de Jeová. Mas os altos sagrados não foram removidos, e o povo ainda não tinha preparado seu coração para buscar o Deus dos seus antepassados. Os outros acontecimentos da história de Josafá, do começo ao fim, estão registrados nos escritos de Jeú, filho de Anani, que foram incluídos no livro dos reis de Israel. Depois Josafá, rei de Judá, fez uma aliança com Acasias, rei de Israel, que fazia o que era mal. Assim, eles se tornaram sócios na construção de navios que iriam a Tarsis, e construíram os navios em Ezion-Geber. No entanto, Eliezer, filho de Dodavaú, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Visto que o Senhor fez uma aliança com Acasias, Jeová destruirá os seus trabalhos. Assim, os navios naufragaram e não puderam chegar a Tarsis. Capítulo 21. Então Josafá descansou com os seus antepassados e foi enterrado com os seus antepassados na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Os irmãos dele, filhos de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos esses eram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes tinha dado como presente muita prata, ouro e coisas valiosas, além de cidades fortificadas em Judá. Mas deu o reino a Jeorão, pois era o primogênito. Quando Jeorão assumiu o controle do reino do seu pai, fortaleceu a sua posição matando à espada todos os seus irmãos, e também alguns príncipes de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 8 anos em Jerusalém. Ele andava no caminho dos reis de Israel, assim como os da casa de Acabe tinham feito, pois a filha de Acabe havia se tornado sua esposa. E ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová. Mas Jeová não quis destruir a casa de Davi por causa do pacto que tinha feito com Davi, visto que tinha prometido dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Nos dias de Jeorão, Edom se rebelou contra Judá e estabeleceu o seu próprio rei. Por isso, Jeorão e os seus chefes foram para lá com todos os seus carros de guerra. De noite, ele atacou e derrotou os edomitas que cercavam a ele e aos chefes dos carros de guerra. Mas a revolta de Edom contra Judá continua até hoje. Líbna também se rebelou contra ele naquela época, porque ele tinha abandonado a Jeová, o Deus dos seus antepassados. Jeorão também tinha feito altos sagrados nos montes de Judá, para fazer os habitantes de Jerusalém cometer prostituição espiritual, e ele desencaminhou Judá. Por fim, chegou a ele uma mensagem escrita do profeta Elias que dizia:
Assim diz Jeová, o Deus de Davi, seu antepassado. Você não andou nos caminhos de Jeosafá, seu pai, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá. Mas você anda no caminho dos reis de Israel, e faz Judá e os habitantes de Jerusalém cometer prostituição espiritual igual à prostituição da casa de Acabe. Você até mesmo matou os seus próprios irmãos, os da casa do seu pai, que eram melhores do que você. Por isso, Jeová dará um forte golpe no seu povo, nos seus filhos, nas suas esposas e em todos os seus bens. E você terá muitas doenças, incluindo uma doença nos intestinos, que piorará dia após dia até que seus intestinos saiam do corpo. Então Jeová instigou contra Jeorão os filisteus e os árabes que moravam perto dos etíopes. Eles atacaram Judá, invadindo o país, e levaram embora todos os bens que encontraram na casa do rei, bem como seus filhos e suas esposas. O único filho que sobrou foi Jeoacás, seu filho mais novo. E depois de tudo isso, Jeová fez com que Jeorão sofresse de uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, passados 2 anos completos, seus intestinos saíram do corpo por causa da doença, e ele morreu sofrendo terrivelmente da sua doença. E seu povo não fez uma queima fúnebre para ele, como tinham feito para seus antepassados. Ele tinha 32 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 8 anos em Jerusalém. Ninguém lamentou quando ele morreu. Então o enterraram na cidade de Davi, mas não nas sepulturas dos reis.